Cafu, posso falar uma coisa? Quantos momentos, hein? Ele só tá dando risada aqui. Não, ele de terno, se despedindo do São Paulo, já tinha personalidade, já tinha o estilo capitão na veia, hein, Cafu? Renata, já tinha estilo capita já. Ali já tinha que manter a postura e postura de líder também. Mas é sempre muito bom e gratificante rever esses grandes momentos que nós tivemos no futebol, né? Eu sei da história que eu fiz no futebol, mas quando você para na frente da televisão e você começa a olhar os lances, começa a ver a narração, realmente é muito gratificante e emocionante. Fico muito feliz, obrigado pela homenagem. E posso falar uma coisa? A gente que está nesse período revivendo muita coisa, não é? Porque hoje o futebol não está produzindo absolutamente nada de novo, mas é um momento para a gente refletir, para a gente poder resgatar esses grandes momentos da história do futebol brasileiro. E pensar que o Cafu estava lá em 94, em 98, em 2002, que tem uma representatividade. Eu sei, Denilson, que você já falou 1000 vezes no Cafu, que você já fez todas as homenagens para um grande parceiro, um amigo, um cara que faz parte da sua vida até hoje. Com o Cafu, sai na rua, é impressionante. Denilson é Cafu, Cafu é Denilson, a gente já sabe. Dá autógrafo. Já deu autógrafo, né? Na academia eles confundem também. Na academia. Chama de Denilson, chama o Denilson de Cafu. Fala, Denilson, eu gosto muito do programa, eu gosto muito de ver você e a Renata Flor. Renata foi fera, né? Então é o seguinte, quando ele ficar doente, aí você vem, ninguém vai saber, ninguém vai nem notar a diferença, não é? Vou achar que é o Denilson mesmo fazendo. Agora, teve um momento, olha que loucura, foi em 2014, um torcedor mirim da Nigéria, olha o que esse menininho fez em 2014. Can you repeat the name of this guy is? Cafu! Thank you! Can you repeat the name of this guy is? Cafu! Thank you! Can you repeat the name of this guy is? Cafu! Eu lembro desse dia. Você tava com uns quilinhos a mais, hein, Nenê? Essa bolacha que você tava, hein, pai? Tava uma bolacha, hein? Não, que eu tava gordo ali, que eu lembro desse dia. Eu tava voltando de algum jogo que eu tinha comentado, não sei se foi na Bahia, em algum lugar, eu tava voltando pra São Paulo. E aí do aeroporto o cara parou. Olha lá. E aí, como é que desmente? Como é que desmente? Cafu mesmo, vai. Você meteu um autógrafo pra ele. Claro. Foi. E que o teu autógrafo ainda é fácil de fazer, o teu autógrafo, né, Cafu? Mas foi muito engraçado, aí você tá maior do que o Ulisses. Olha o tamanho. E com mais cabelo também, né? Todo Olha! mundo tem uma fase na vida Mais que você cabelo, hein? relaxa, não se Tava cura, com mais depois você cabelo, hein, retoma, pai? não é? O Ulisses nunca retomou. Não. Não, nunca retomei, não. Eu nunca fui. Eu nunca Você fui. não foi esse é o modelo detalhe. com 16 anos. Ah, mas aí faz muito tempo, né? Agora, Cafu, é interessante aqui porque não tem como, né? Você é um cara que hoje extrapolou todas as fronteiras brasileiras, é um cara querido mundialmente. A gente sabe, por exemplo, que a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, sempre está requisitando a sua presença. Você tem virado um embaixador mundial. E não é fácil ter uma carreira tão bem estruturada e uma carreira que rende frutos até hoje, né? Você é diferenciado. Qual foi o segredo dessa longevidade? Onde você acha que acertou tanto para conseguir esse sucesso internacional? Renata, primeiro, as conquistas te ajudam bastante. E depois, personalidade e aquilo que você faz dentro e fora de campo. Eu hoje faço parte do Stakeholders da FIFA. Nós temos uma comissão que discute os regulamentos do futebol. A maioria dessas mudanças na regra do futebol é dedo nosso. Nós temos uma comissão que a cada 3 meses nós reunimos na FIFA, em Zurique, para que possamos decidir algo de novo ou algo de bom para o futebol brasileiro. Uma delas foi a terceira substituição, a quarta substituição na prorrogação. Quando houvesse prorrogação, você poderia ter uma substituição a mais. Isso foi dedo nosso para que o futebol pudesse ficar mais rápido, já que você sabe que quando chega na prorrogação o desgaste é muito grande. E faço parte também dos Legends da FIFA e da UEFA também. Mas eu acho que isso tudo, Renata, como eu falei antes, é mérito daquilo que eu vinha fazendo dentro e fora de campo. Eu sempre estudei muito em relação ao que é o futebol, não só nacional como internacional. Eu gostaria muito de ajudar o futebol brasileiro e eu vi que através da FIFA era um grande caminho para que nós pudéssemos revolucionar o futebol em termos de profissionalismo, que é isso que a gente mais bate na nossa tecla lá na FIFA, fazer com que o futebol seja um futebol profissional, bonito e jogado.
porque muito se discute impedimento, VAR, tirar o impedimento, fazer cobrança de lateral com os pés. E o que nós queremos é o maior número de jogo possível, menos falta e que o futebol fique mais dinâmico, que tenha menos parada do que está tendo. Então, isso tudo nós estamos discutindo lá. Mas fazer parte de uma comissão dessa, muita gente queria fazer, Renata, mas poucos tiveram e têm esse privilégio que eu tenho, volto a falar. O fato de ser capitão da seleção brasileira, o fato de ser capitão do Palmeiras, de ter conquistado tudo que eu conquistei no Milan, no Roma, no São Paulo, no próprio Saragossa, isso ajudou bastante também. E a responsabilidade, né? E todos os momentos que a FIFA solicitava qualquer tipo de ação, qualquer tipo de movimento, eu estava sempre à disposição deles para que pudesse ajudar de alguma maneira dentro do futebol. Olha, Cafu, e pouca gente vai ter o orgulho na carreira, no futebol, de falar o seguinte: ergui uma taça de uma Copa do Mundo e de um Mundial de Clubes, não é? Ou seja, campeão do mundo em várias frentes. É assim que você se comportou sempre. Agora, Cafu, a gente vai no domingo relembrar esse jogaço, a final da decisão do Mundial entre Barcelona e São Paulo, 2-1 para o tricolor paulista, narração do Luciano do Vale. E a gente vai rever um pouquinho do que aconteceu. É só assim um teaser. Outros personagens que, junto com o Cafu, fizeram história naquele dia. Faz o primeiro gol do Barcelona aos 12 minutos deste primeiro tempo. O time não perdeu o foco, sabia do seu potencial. Foi uma resposta perfeita com um bom futebol que nós apresentamos naquela final. Saiu o gol na hora certa. Gol que eu dediquei ao Tele Santana. Foi uma jogada ensaiada que deu certo naquele dia, estava guardada para aquele momento. Olha a categoria dele! Eu tenho certeza que o torcedor são paulino já viu e reviu esse gol muitas vezes, assim como eu. Eu estava lá e com certeza estarei ligado na Band acompanhando esse jogo histórico. Eu estava lá e com certeza estarei ligado na Band para reviver este momento histórico do nosso tricolor. A final do Mundial de 92, você torceu aqui. É bonito esse hino do São Paulo, hein? Denilson Show agora, aquele bate-bola, aquela tabelinha com o Cafu, porque você gostaria de estar lá. Pena que não, você chegou um pouquinho mais tarde, né? A sua geração um pouquinho depois. 92 eu já estava chegando no São Paulo, nas categorias de base do São Paulo, e 4 anos depois eu já estava enfrentando o Cafu no meu primeiro treinamento no profissional. O Cafu já tinha uma história muito linda no São Paulo e fui gandula diversas vezes desse time que a Band vai mostrar no final de semana, São Paulo e Barcelona. Cafu, a gente separou aqui, a gente pode falar, eu podia ficar aqui falando do Cafu durante 3 dias falando dele, mas a gente separou aqui para você, e uma espécie de uma homenagem, os momentos que só você tocou na bola, as suas disputas, quando você ganhava, quando você perdia, deu umas rameladas, mas normal, tio, relaxa. É normal, galera. Deu umas remaladinhas, mas tá tudo certo, irmão. Mas a gente separou só os momentos seu no jogo. Olha o gol que você perdeu aí, irmão. É inerente de grandes jogadores. Olha lá, tio. Aí, ó, Cafuringa. Só imagem sua, irmão. Recuou a bola pro goleiro agora, hein? Nesse jogo. Qual que é a lembrança desse... Eu achei que era você que tava no gol, Ronaldo. Parceiro. E aí, pega essa aí, Ronaldo. Cafuringa, a lembrança desse jogo aí, irmão. Ô, Denilson, foi que nem o Raí falou. Toda vez que você vê esse gol de falta, a lembrança vem o mais rápido possível, né? O Barcelona não acreditou que poderia perder para o São Paulo novamente, porque nós tínhamos jogado contra o Barcelona um torneio, nós ganhamos deles de 4-1, e o treinador deles falou antes do jogo que o raio não cairia 2 vezes no mesmo lugar. Eita. Isso antes do treino. E o São Paulo tinha um time incrível, cara. Nós entramos muito focados, nós entramos muito ligados.
mesmo tomando um gol do Stoichkov logo no começo do jogo, que ele meteu a bola na forquilha, o São Paulo manteve a tranquilidade, foi para cima, nunca deixou de atacar. E por isso nós conseguimos virar esse jogo e ganhar da maneira que nós ganhamos esse jogo. Volto a falar, São Paulo era um time muito forte e além de ser um time muito forte, nosso time estava focado, cara. Nosso time estava ligado. Nós sabíamos que a qualquer momento nós poderíamos virar esse jogo e ganhar esse jogo, né? Quando o Raí fala que ele dedicou ao Tele, essa jogada de falta, nós treinamos ela a semana inteira. Não acertamos uma. Aí, não vai bater, porque não vai dar certo. Mas não acertamos uma. E o Ronaldo falou bem. O Ronaldo falou, ó, eles acertaram a que tinha que acertar e no momento certo. Que foi foi a única do jogo e o Raí meteu a bola na forquilha, cara. Então, nós já víamos treinando, já víamos se preparando para esse jogo, sabíamos que ia enfrentar um adversário difícil. Detalhe, o Ronaldão deu uma chegada no Stoichkov no primeiro tempo, porque ele foi jogar lá do outro lado. Agora o jogo é nosso. E aí a gente começou a jogar. Eu dei 2 dribles caneta, drible. O nosso time jogava por música, porque todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o potencial de todo mundo. E o São Paulo mereceu conquistar esse título aí, trazer essa alegria para a torcida tricolor. Ô, Cafu, eu fico pensando aqui, né, Ronaldo Giovanelli, porque às vezes você é um cara que participou de muitos times que ganharam, que tinha times com qualidade, com jogadores que individualmente se destacavam. E é impressionante que não rolavam ciúmes, porque jogar para o time, você saber o que é melhor para o time, nem todo jogador tem essa consciência. E eu acho que uma das coisas que eu destaco na sua carreira é que por onde você passou, você sempre jogou pros seus companheiros. Nem todo mundo faz isso no futebol. É verdade, Renata. Eu tenho comigo. Eu preciso fazer a minha parte e fazer bem feita. Eu costumo falar nos meus bate-papos, seja o melhor naquilo que você faz. Eu queria ser o melhor lateral. Eu nunca tive intenção de ser o melhor do mundo, mas eu sendo o melhor lateral, eu tinha certeza que eu ia levar o que tinha de melhor para o meu grupo, para o meu time. Eu sabia que tinha um centroavante esperando um bom cruzamento, eu sabia que tinha um zagueiro esperando uma cobertura, eu sabia que tinha um meio de campo que estava esperando eu chegar para que ele pudesse fazer uma ultrapassagem. Mas eu sempre fui muito fiel àquilo que eu fazia e fui muito comprometido com tudo que eu fazia. Então, eu sabia que todos os clubes grandes que eu pudesse jogar, teria alguém de destaque que nós teríamos que jogar para esse time, para esse jogador. Então, o que nós fazíamos? Joga para esse jogador que, se ele se destacar, fizer os gols e nós conseguimos conquistar os títulos, automaticamente eu vou estar conquistando o título também. E eu vou estar fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. E como lateral, eu sempre me dediquei, sempre me empenhei o máximo para que eu pudesse sempre estar em destaque dentro da minha posição, da minha função. Sem vaidade, sem querer ser o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do time. Eu sempre fui um jogador de jogar pro time, porque eu sabia que na hora que eu precisasse do time, o time iria me apoiar. Foi exatamente isso que aconteceu em todos os clubes que eu passei. O Ronaldo Giovanelli, olhando essas imagens aí, o Cafu, né, participando dos lances, olha lá. Era um jogador quem fez esse gol aí, hein? Quem que tomou o gol ali? Facilidade de bater na bola, hein? Olha lá. Quem tomou o gol? Quem tomou o gol? Ele bateu com o tornozelo ali, fez o gol. Fez o gol no Ricardo. Era o Ricardo Pinto aí, porque se sou eu que pegaria essa bola com o pé, hein, Ricardo? Falhou aí, meu Deus do céu. Olha. Essa bola não precisava nem colocar a mão. Não precisava nem colocar a mão nessa bola, era só o pé, ó. Pronto, parou, mas aí foi o Ricardo Pinto, não foi na primeira curva, irmão. Ô, Cafu, bonita lojinha aí. Tá numa lojinha bonita aí, cheia de títulos. Lojinha. Você tá onde, hein? Eu vou ver se dá pra ver um pouquinho. Olha lá. Olha que lojinha. Olha a lojinha. Que coisa linda de títulos, de troféus, merecidamente. Sabe o que eu queria saber de você, Cafu? Isso é só uma parte, viu? Não, é só uma ala. Que maravilha, olha. E o comércio não pode estar aberto, Isso aí é só hein? um teaserzinho, só um pedacinho. Mas só tem uma pessoa na lojinha, então pode. Só tem uma pessoa na lojinha. Só tem uma pessoa. Nós estamos mantendo a distância de 5 metros um do outro. Então tá tranquilo, a lojinha pode ficar aberta. Não sei não, eu vi a camisa do Corinthians aí, mas tudo bem. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Tem também homenagem ao Corinthians. Eu faço homenagem a todos os times do Campeonato Paulista, Brasileiro. Então os que ele ganhou, também. viu? Ainda mais daqueles que você sofreu muito. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, seu cavalo. Porque hoje em dia... Na nossa época não, Boca, Furinga! Boca, Furinga! Eu vou
refrescar sua memória. Já tá 3-0 pro Cafu aqui no placar. Vou refrescar sua memória. Esse time que ganhou em 92, aí um baita do time do São Paulo, tomou uma surra no Morumbi do Coringão, e ganhamos o título aí. A pergunta é o seguinte... Tomou surra, perdeu de 1-0. Vocês perderam o título brasileiro, menino. Que é isso? Compensação, ganhamos 3 depois. 4-0! Mas aí... Calma, Ronaldo. Não, mas aí não teve a chance de pegar o Coringão de novo. Ronaldo, calma. Aí toda vez que pegava o Coringão... Calma que aí não, Ronaldo. Toda vez que pegava o Coringão, era aquele sufoco que você já sabia qual era. Eu falava, chega o toco nesse lateral fraco aí, eu falava. Olha lá. Eu falava assim, chega o... Aí fez 3, não fez? Não? Quando? Não, né? Não, manda... Foi 3-0? Isso aí manda por e-mail. Não, ganhamos as duas. Ganhamos as duas, hein? Tá com a memória fraca. Era um grande adversário. Jogar era ali. Jogar com o Corinthians era... Isso, é melhor concordar, Cafu. Era gostoso, né? Tá 5-0 o placar. São Paulo sempre levava vantagem. Na hora que ele passava do meio de campo, eu falava, chega o toco nesse cara aí. Era só assim. Ó, nós estamos vendo hoje, né, esses laterais hoje em dia, né, que tem tudo um preparo físico diferente que era na época. Mas você tinha esse preparo físico já como hoje. Você jogaria hoje, qualquer time hoje, aí pela velocidade que você tinha. Agora, liberdade mesmo. Quem te deu uma liberdade? Que time? Qual seleção? O Tele Santana te deu essa liberdade de sempre estar indo atacando e sendo finalizador? Porque hoje em dia é aquele negócio, não vai aqui que vai desguarnecer. Fecha, vai. E você, era uma avenida que você abria a passada e ninguém te pegava. Quem te deu essa liberdade e falou, Cafu, vai por aqui, meu filho? Qual foi o treinador? Ronaldo, primeiro era uma das minhas características, era essa, a velocidade. Eu tinha essa facilidade de, nos tiros longos, superar o adversário. Então, nós trabalhamos muito em cima disso junto com o Tele. Ele falava, olha, você tem um potencial diferencial de todos os atletas, que é a velocidade. Você consegue chegar com velocidade, com a bola no pé, e tecnicamente você tem muita técnica para chegar com a bola na linha de fundo e fazer o cruzamento perfeito, que dificilmente os outros laterais fazem isso. Ou ele chega e não tem técnica para cruzar, ou ele chega e erra o cruzamento, ou ele chega e erra o domínio. Então, o Tele, sabendo dessas características, ele falava, olha, quando o Cafu subir, o zagueiro do lado direito já encosta e o meia, que às vezes era o Pintado ou o Sidney, já encostava do lado para que pudesse fazer a cobertura. E até para ter uma facilidade de sair jogadas também. Então, o Tele me deu essa total liberdade, para você ver, ó, eu já tinha facilidade, eu jogava quase do meio para frente, porque eu tinha força para voltar, para marcar se caso tivesse um contra-ataque, E com o Tele realmente foi um dos que me deu liberdade. Depois, com o Zema na Roma também eu tive essa liberdade. Com o Ancelotti no Milan, ele me dava total liberdade, porque nós tínhamos um meio de campo incrível. E no Palmeiras, com o Amaral, Galeano e Flávio Conceição, eles falavam assim, ó, vai embora. Eu só ia. Que coisa, que privilégio, hein, Ulisses? Gente, esse título de 92 que nós estamos falando aí, eu acho que o Cafu vai entender até, pra gente que viveu muito esse futebol, o que eu estou querendo dizer, foi um prêmio ao Tele Santana, pela Copa de 82. Cara, aquela Copa eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu era criança ainda, mas quando o Brasil perdeu aquela Copa. Quando o São Paulo conquista 92, a felicidade de todo brasileiro, né, mesmo que não era São Paulino, era a alegria de ver o Tele conquistando um título mundial. Pelo que o Tele pregou no futebol brasileiro, pela ofensividade que o Tele deu ao futebol brasileiro, com descida de laterais, com insistência em jogadas, né? Então acho que foi um prêmio para o Tele. E falar do Cafu, gente, é difícil. Um cara... É difícil porque mexe com a emoção da gente. Senta, né? O Cafu é um cara... Lá vem história. O Cafu é um cara que... Mas o Cafu é um cara que onde você tá... E a pergunta! Pergunta! O Cafu, por exemplo, a última vez que eu encontrei um Cafu fora do país foi em Madrid, né? Na final da Champions League. Pô, você precisa ver o jeito que esses caras, o Roberto, ele que tratam a gente. E vocês são ídolos pra gente. Vocês não são? Vocês são imortais. O Denilson é imortal, o Ronaldo é imortal. Pega uma pergunta aí pra dar polícia. Agora, dá uma pergunta, polícia. É imortal mesmo. Vai ficar na memória, na história do futebol brasileiro, né? E o Cafu, na simplicidade dele, conquista o mundo de uma maneira incrível. Eu queria saber de você, qual o momento mais marcante na sua história, como jogador de futebol? Que você deixa um legado, você analisa isso e deixa um legado para o futebol mundial. Ulisses, é sempre um prazer falar com você novamente. Madrid realmente foi sensacional, né? Tivemos um período curto lá, mas bacana. Além do jornalista, é o amigo. Então, o prazer de receber vocês lá no nosso cantinho lá da UEFA Champions League
É sempre um prazer, sempre que nós temos a oportunidade de ver um brasileiro e tratar um brasileiro como um amigo. Então, você é um amigo e onde nós estivermos aí, você estiver perto, você vai estar sempre do nosso lado lá também, onde quer que nós podemos estar daquele lado lá. Mas eu tive grandes momentos, Ulisses. Eu posso citar 2. No São Paulo, quando nós fomos campeão, eu tive a oportunidade de fazer um gol de perna esquerda e dei o passe para o Raí fazer os outros 3 gols. Foi um jogo contra o Palmeiras, a final contra o Palmeiras. Esse foi um momento que realmente aquele jogo foi um jogo muito importante para mim. Foi o momento que o São Paulo estava sagrando-se campeão. Em 2002, quando eu tive a oportunidade de, junto com o Denilson, nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo. Eu já tinha uma certa idade, era o capitão de uma seleção que só tinha craques, só tinha jogadores realmente fora de série. E o prazer e o orgulho de você levantar uma taça de campeão, você representando 220 milhões de brasileiros naquele momento, eu acho que não existe momento melhor do que esse. Então, esses 2 momentos eu posso até destacar como os 2 melhores momentos da minha vida. Depois vieram outras grandes conquistas, mas essas eu acho que foram as que marcaram para mim pessoalmente. Chico Garcia. Bom, ouvir o Cafu é sempre uma aula, porque o Cafu ele simboliza uma geração vitoriosa na seleção, no São Paulo, nos clubes por onde ele passou. E para muita gente que admira hoje o futebol do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli, do Pepe Guardiola, que estava em campo, inclusive, em 92 pelo Barcelona, vai ver 2 treinadores que um bebeu na fonte do outro, né? Johan Cruyff de um lado, Tele Santana do outro, e muito do que se pratica hoje tem na escola esses 2 técnicos que a Band vai mostrar domingo. Mas, Cafu, 28 anos depois, eu quero te perguntar o seguinte, pela sua opinião como ídolo tricolor e como espectador também. O São Paulo, que hoje vive um jejum de títulos, está mais perto do que já esteve de conquistá-lo nesse trabalho do Fernando Diniz e com o elenco que montou? Chico, prazer enorme estar falando com você também. Está sim. Eu vejo uma grande evolução no São Paulo, depois que o Fernando Diniz chegou. É uma metodologia de trabalho diferente, é um esquema tático completamente diferente. Para isso, você precisa ter o entendimento dos jogadores, você precisa ter entendimento da torcida, você precisa ter entendimento da diretoria, mas principalmente fazer com que os jogadores se enquadrem dentro do esquema tático que o Diniz está implantando dentro do São Paulo. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível hoje você sair jogando com a bola. Não é impossível você montar um esquema que quando o meu zagueiro pega a bola, o meu meia tem que encostar perto do zagueiro para você fazer jogada. E automaticamente o meu centroavante dá 3 passos para trás para que você possa receber essa bola e depois jogar em velocidade. Mas isso tudo é uma questão de treinamento e planejamento. O que acontece no Brasil hoje? O Fernando Diniz, com 5 jogos, ele já queria mandar ele embora. Ah, mas esquema tático não dá, não é do São Paulo. Eu não consigo entender quando a maioria das pessoas, ou vocês falam, mas esse esquema tático não pode ser implantado no São Paulo. Por que o esquema tático não pode ser implantado no São Paulo? Então, se eu trouxer um treinador lá de fora, um treinador estrangeiro, e ele vem com uma metodologia diferente de trabalho e implantar no São Paulo, o esquema tático dele pode ser viável a São Paulo, eu não concordo muito com isso. Então, o que nós temos que fazer? Deixar o Fernando Diniz trabalhar. Porque a maioria dos treinadores brasileiros hoje, Chico, eles têm a programação deles, começo, meio e fim, que é a pré-temporada, onde você vai treinar o seu time e adaptar o seu time a jogar no esquema tático que você quer. O meio da temporada, que é onde o seu time começou uma evolução para que você possa se deslanchar do meio para o final. E o final da temporada, aí vem o resultado, negativo ou positivo. Você ganhou perfeitamente. Se você não ganhou o campeonato, pelo menos um legado bacana você deixou. Mas hoje, na pré-temporada, é interrompido já o seu trabalho. Então, você não consegue fazer uma programação hoje de começo, meio e fim. Eu não sei por que esses treinadores, esses dirigentes, eles têm a mania de mandar um treinador embora com 10 jogos começando o campeonato ou com 5 jogos terminando um campeonato. Isso é um absurdo. Então, o treinador não consegue fazer um esquema tático ou fazer ou implantar sua filosofia de trabalho e fazer com que os jogadores realmente vá se adaptar no seu esquema se você não tem a garantia e o respaldo do outro lado. O Fernando Diniz tem condições de fazer isso no São Paulo? Tem. Ele está muito mais perto hoje de uma grande conquista do que teve anteriormente? Tem, sim, senhor. Mas para isso precisa dar condições, qualidade e tempo para que ele possa trabalhar. E deixar ele trabalhar tranquilo, que eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que o São Paulo vai trazer muitas alegrias para o seu torcedor.
Pois é, a gente fica pensando, ai, a parada, tantos times que estavam tão bem até a parada e que tiveram que interromper esse trabalho, o São Paulo se enquadra nesse perfil. Agora, reza a lenda por aí, viu, Cafu, que você é um dos responsáveis por um problema muito sério na família de Paulo Roberto Martins, viu? Os filhos do Paulo Roberto Martins são torcedores do São Paulo e dizem que o Cafu é um dos responsáveis, viu, Paulo? Não adianta, Paulo, não adianta lutar contra a realidade, não é? As coisas acontecem. Para você, meu amigo, uma boa tarde. E agora só pergunta para o nosso Cafuringa. Boa tarde, Renato, um beijo para você. Boa tarde, Cafu, um prazer revê-lo, sempre muito bom revê-lo. Os 4 melhores que eu vi jogar, Carlos Alberto, Djalma Santos, Leandro e esse que está aí, que é o Cafu. O resto é sempre o resto. Cafu, você cita sempre essa insistência do Tele em treinar com você o cruzamento, para você colocar bem a bola para o atacante marcar o gol. E que tais, né? Hoje, no futebol de hoje, Cafu, você acha que um jogador teria a paciência que você e o Tele tiveram? Você de aceitar a insistência dele e ele de persistir nessa tentativa de treinamento. Hoje, isso é possível, Cafu? Um abraço. Grande Paulo, um abraço enorme, um prazer falar com você novamente também. Hoje, sinceramente, não. Hoje, a maioria dos jogadores acham que já sabe tudo, que não precisa de nada, que não precisa de correção, e que não precisa de alguém que possa, de repente, fazer com que eles vá se adaptar de uma maneira ou de outra de como bater na bola, marcação, posicionamento. Eu discuto muito com 2 ou 3 outros jogadores, grandes jogadores, em relação à marcação, ao posicionamento. Por que que hoje aumentou o número de lesões de cabeçada entre os jogadores, principalmente entre os zagueiros? Porque não treina tempo de bola. É muito simples. Os nossos zagueiros hoje, infelizmente, não têm tempo de bola. Isso é treinamento. O treinamento te leva à perfeição. Se você não treinar, vai acontecer o que está acontecendo. E isso eu discuti com outros 3 zagueiros de ponta e um meio de campo de ponta também. Mas por que acontece isso? Nós chegamos nessa conclusão. Então, eu e o Tele, eu falo que juntava a fome com a vontade de comer. Porque o Tele amava dar treino. E eu amava treinar. Eu treino até hoje. Então, eu sabia que eu tinha algumas dificuldades, que essas dificuldades eu poderia corrigir. Então, eu chegava meia hora antes do treino, eu aproveitava a batida da bola do Fufu, a maioria, eu acho, não sei se o Denis vai lembrar, do grande Alexandre, goleiro que nós tivemos no São Paulo, infelizmente, que Deus o tenha. Eu chegava junto com o Gilmar e com o Zete meia hora antes, por quê? Os goleiros chegavam antes para treinar a batida de bola. E eu aproveitava essa batida de bola para treinar o domínio. Então, eu falava, ó, quebra onde vocês quiserem. Mira, porque eu vou estar lá para dominar a bola de vocês. E eu já aproveitava depois desse treinamento e já fazia os cruzamentos. Eu pegava o Vitor, às vezes eu pegava o Elivelto, pegava o Macedo, pegava o Eliel, falava, ó, você precisa de pelo menos uns 2 aí para a gente fazer uns cruzamentos aí, vai ser bom para vocês, vai ser bom para mim. E o Tele ficava observando. Então, a cada erro nosso, o Tele corrigia. Ele corrigia o posicionamento, ele corrigia a maneira de bater na bola, ele corrigia o tempo de bola dos centroavantes entrar na área. Ele pegava muito no nosso pé, o Tele. E eu vivia falando para os meninos, ó, enquanto o Tele estiver pegando no pé de vocês, vocês ergam a mão para o céu e agradeçam a Deus, porque o Tele sabe que tem alguma coisa de boa para tirar de todos vocês. Quando o Tele chegar aqui e não falar mais com vocês, é porque alguma coisa errada vai ter e vocês vão sofrer. Então, ajudou muito, mas nós aceitamos isso. Eu aceitava com que o Tele corrigisse algo que eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu sabia que aquilo era para o meu bem. Porque quando eu comecei a jogar futebol, eu jogava no meio de campo, centroavante quase. E a maneira de bater na bola, o posicionamento, era completamente diferente. Então o Tele falava, olha, vamos treinar, vamos fazer um pouco de posicionamento e um pouco de batida na bola, para que a gente possa, para que eu possa fazer com que você vá se adaptar em uma nova posição e se transformar num grande lateral, que foi o que aconteceu. Mas hoje eu não vejo essa molecada com essa paciência ou com essa humildade de aceitar alguém falar assim, olha, você está errado, vamos corrigir? Eu não vejo, não. Coisa, os tempos são outros. Agora, quem também está juntando-se a nós aqui no programa é o Everton Guimarães. Everton, o cara que manda em Minas Gerais, só quero dizer isso. Agora é você que vai falar com o Cafu. Everton Guimarães. Pandinha.
Olha que elegante. Olha o Beleza, Panda. Renata? Beijo, abraço a todos. Porque, Bilê, daqui a pouco eu apresento o boletim do coronavírus aqui, então tem que vir mais alinhado. Olha aqui, deixa eu primeiro dar um abraço no Cafu. Nós tivemos... a coisa, o chefe aqui é do Murilo é duro, nosso diretor aqui. Olha aqui, deixa eu tentar ser sucinto aqui na minha pergunta. Nós tivemos um problema ano passado aqui no Cruzeiro, Cafu, em relação a um confronto entre alguns jogadores e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni veio com um monte de novas ideias. O trabalho dele, para nós que trabalhamos aqui com a imprensa, a gente acompanhava e via que no ano passado foi o melhor trabalho feito, mas ainda assim houve um embate e ele acabou sobrando, foi demitido. Esse ano nós tivemos um problema aqui de falta de resultados e posteriormente à demissão do Dudamel, o Natan também falou algumas coisas sobre o estilo do Dudamel, que impôs um monte de regras, e o Natan falou que muitos jogadores não se adaptaram. Dudamel pelos resultados, mas também por isso acabou sendo demitido. Numa entrevista recente com o Alex, aqui na nossa Rádio 98, eu perguntei ao Alex sobre isso. O Alex disse, na minha época, sempre importante obedecer hierarquia. Você falou aí de humildade para entender e receber orientação. Está faltando isso aos jogadores atuais? Claro, Everton. Estou de pleno acordo com você. Porque se o treinador ele entra no clube e ele tem as suas regras, essas regras têm que ser cumpridas. O treinador que impõe a regra para os jogadores. Não são os jogadores que têm que impor a regra para o treinador. Imagine, eu chego no Milan, com o Ancelotti lá que ganhou tudo, e falo assim, mister, de agora em diante, o Milan vai ter que jogar de acordo com as minhas características. Não de acordo com as suas características e as características que fez o Milan ser um grande clube na Europa. Isso não existe. Então somos nós que temos que se adaptar nas características e se enquadrar naquilo que o treinador quer. Quando isso acontecer ao contrário, esquece, não vai dar certo, porque tem que ter humildade, tem que ter disciplina e tem que ter regra. O jogador tem que ter regra, o jogador tem que ter disciplina. Senão, onde é que nós vamos parar se não existir disciplina e regra para os jogadores? Eu acho que falta realmente é um pouco de humildade para que nós possamos assimilar aquilo que o treinador passa para nós, porque senão não tem muito sentido. Por que o Rogério Ceni não deu muito certo aí? Porque o Rogério Ceni tinha a sua maneira de jogar, ele implantou o seu esquema tático e os jogadores não se adaptaram no esquema tático dele. Mas espera aí, o esquema tático do Rogério não vai prevalecer A, B ou C? Se continuar desse jeito, nenhum clube vai conseguir conquistar títulos dessa maneira. Então, dá poder para os treinadores, assumam as suas responsabilidades e os presidentes do clube também assumem as suas responsabilidades, dando poder para o treinador. Mesmo que os resultados não venham, porque não é fácil você se adaptar de um lugar ou sair de um clube para o outro em menos de 15 dias, você conseguir fazer com que os jogadores já vai se adaptar no seu esquema tático e tático. Então, precisa de um pouco de tempo. Não é o jogador que dá as regras na parte disciplinar e na parte tática, é o treinador. Cafu, eu vou te pedir um favor, a gente tem que fazer, assim, urgentemente um intervalo comercial. Você fica com a gente mais uns 5 minutinhos pra gente continuar o papo, pode ser? Fico, claro. Mas não vai ficar? Vai ficar. Você que não fica, não. Você que não fica, não. Você que não fica, não. Mas não vai ficar.